Qual é a real situação financeira do Internacional? O Colorado pode fazer mais contratações? Maurício, o Internacional vai vender o jogador? Qual é a situação do zagueiro Vitão e do lateral direito Fabrício Bustos? Expansão do estádio Beira-Rio? Reforma do CT Guaíba? E também a situação da novela Rafael Borré, que cada dia que passa ganha capítulos diferentes. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de Inter, então bora torcedor, vamos falar de Internacional aqui nesse vídeo. Eu quero conversar com vocês sobre o bate-papo do presidente Alessandro Barcelos para o Duda Garbi lá no canal do Duda Garbi na noite dessa última segunda-feira, onde o presidente trouxe bastante informação. Eu quero conversar e debater com vocês, mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like. Eu sou o repórter Matheus Fernando, vamos falar de Inter. O presidente Alessandro Barcelos, que em entrevista para o canal do Duda Garbi, trouxe coisas interessantes pra gente debater. Mas antes eu vou pegar minha colinha, porque é bastante coisa interessante pra gente conversar. E eu quero começar falando sobre o zagueiro Vitão e do lateral direito Fabrício Bustos. O zagueiro Vitão, que a gente sabe que tem contratos encerrando no dia 30 de junho com o Internacional, e o Wagner Martins, lá no canal da Vaguinha, trouxe informação que o Real Valladolid da Espanha é um clube interessado em contar com o atleta. Inter e jogador tem vínculo até o dia 30 de junho deste ano, até o meio deste ano, e que o clube espanhol estaria interessado em contar com o atleta. Mas o presidente Alessandro Barcelos já tratou de acalmar a situação e disse que o Inter tem sim conversas com o jogador e que ele deve permanecer e continuar no Internacional, mas que trata isso de forma interna, assim, igual a situação do Fabrício Bustos, que tem contratos encerrando no final do ano e que tem uma cláusula de renovação automática no final da temporada. Então o presidente Alessandro Barcelos tratou de acalmar essas duas situações. O Inter não tem interesse em vender ninguém nessa janela. O último que o Internacional vendeu foi o último jogador que o Inter vendeu foi o volante norte-americano Johnny, que foi para o Real Betis da Espanha. E claro que o tema foi o meio-atacante Maurício, que está servindo a seleção pré-olímpica, lá comandada pelo técnico Ramon Menezes, pelas eliminatórias lá do campeonato pré-olímpico. Inclusive, o Brasil venceu o Equador por 2-1. Maurício foi titular e provavelmente vai se titular no próximo jogo, que é contra a Venezuela, e que o presidente Alessandro Barcelos não tem interesse em vender o Maurício, que é um jogador jovem, um ativo do clube, e que, diferente do volante norte-americano, que o Inter tinha 100% dos direitos econômicos do atleta, do Maurício, não, a situação não é a mesma, tem que dividir uma futura venda com o Deportivo Brasil, o agente do atleta, enfim, são várias partes aí que sai ganhando nessa futura venda, mas o Inter tem interesse em contar com o jogador, até por dar mais opções ao técnico Eduardo Cudê para o Inter atingir seus objetivos na temporada. Tá certo, pessoal? Novela Rafael Borré. Aqui nessa novela Rafael Borré, o presidente Alessandro Barcelos trouxe informações bastante importantes que eu quero conversar com vocês. Primeiro, de cara, ele já elogiou a atitude do jogador e do agente representante do atleta, onde ele disse que nos primeiros contatos, onde o jogador e o agente disseram e confirmaram, deram a palavra que iriam fechar com o Internacional, eles manteram sua palavra e assim o fizeram. Outras propostas chegaram, Corinthians, River Plate, que a gente sabe que esses clubes chegaram em cima do Eintracht Frankfurt também do jogador para tentar fazer um tipo de soldagem ou conversa. O próprio presidente Alessandro Barcelos falou que outros clubes chegaram, mas o que determinou e foi crucial, uma das coisas que foram crucial na negociação foi a ida do próprio presidente para lá para falar cara a cara com o atleta. E nessa situação do Rafael Borré, o Inter tinha duas opções: ou esperar encerrar o seu vínculo com o Werder Bremen, que é onde o Rafael Borré está jogando, estava emprestado do Eintracht Frankfurt para o Werder Bremen, e tem vínculo também do ano, ou fechar com o jogador e também garantir ele pelo menos para vir no meio da temporada, até para dar um interesse, postar para o jogador que tem interesse e confiança no atleta. E assim que o presidente Alessandro Barcelos e o Inter fizeram, por lá conversar com o jogador, teve várias conversas e que demonstrou interesse, que
uma das coisas que foi o principal para Rafael Borré, que tentou o Rafael, além da questão financeira, foi o projeto apresentado pelo Inter para o jogador e que diariamente o presidente Alessandro Barcelos, por WhatsApp, enfim, conversa com o atleta para saber como anda a situação. A gente sabe que logo após um anúncio de forma oficial por parte do Inter, logo após o Rafael Borré vestir a camisa do Internacional, a relação entre o jogador colombiano e o time do Werder Bremen não vem sendo tão legal. Inclusive o jogador nos últimos jogos vem começando os jogos no banco de reserva, entrando nos últimos minutos finais da partida, mas que ele elogiou bastante o jogador em ter mantido a sua palavra, também pelo profissionalismo do atleta que está contando com o jogador no meio do ano, que é onde se encerra a temporada europeia. Tá certo, pessoal? Liberação com o Werder Bremen. O presidente Alessandro Barcelos disse que não força a situação, até para não ter nenhum tipo de situação complicada, não criar uma situação complicada com o Rafael Borré e também com o Werder Bremen, e que está esperando e que o Werder Bremen não se abriu nem para conversar, e que a questão financeira não é problema para o Werder Bremen, que o Werder Bremen quer contar com o jogador, está numa situação difícil no campeonato alemão e quer contar com o atleta para sair da situação que se encontra na competição do campeonato alemão. Isso pode mudar amanhã depois, só o tempo vai dizer, mas de momento o Rafael Borré só vem na metade do ano, quando se encerra o vínculo do jogador e também se encerra a temporada europeia. Expansão do estádio Beira-Rio. Aqui o presidente Alessandro Barcelos trouxe informações importantes. Por que o Inter não fez expansão do estádio Beira-Rio, assim como fez o River Plate lá no Monumental de Nunes? E aqui ele trouxe algumas informações por que o Inter não fez e provavelmente não o fará. Um dos motivos é a questão financeira, uma obra que vai custar muito caro, um dinheiro que o Inter não tem. Onde o Inter iria mandar seus jogos? É uma obra que iria mandar mais de um ano de construção. Onde o Inter iria mandar seus jogos? No Estádio Centenário do Caxias? No Estádio do Vale do Novo Hamburgo? Fora do estado, fora de Porto Alegre? Onde o Inter iria mandar seus jogos no Campeonato Brasileiro? Que são 38 rodadas, Copa do Brasil, enfim, outras competições, Gauchão, enfim, outras competições. E que o Inter esbarra nessas duas questões. Questão financeira, em questão de mundo de jogo e também na questão de loteamento de público em dias de jogos, que não é todos os jogos que o Inter lota o estádio Beira-Rio, é de 3 a 4, no máximo assim 5 jogos que o Inter lota o Beira-Rio com 35, 38, 40 mil pessoas, e que isso dificilmente, mesmo com a expansão do estádio, isso iria acontecer, que a questão custo-benefício não iria valer a pena nesta situação da expansão do estádio Beira-Rio. Então, o presidente Alessandro Barcelos, por questão logística, disse que o Inter já fez uma pesquisa, já fez um levantamento dessa situação, o Inter já fez uma análise técnica dessa situação, mas por todo o contexto financeiro e logístico, o Inter não avançou nesse tema, nessa situação da expansão do estádio Beira-Rio. Eu gostaria dessa situação e que o Inter gostaria de usar esse dinheiro que tem, que ganhou uma porcentagem ganhou da liga, enfim, outras situações de venda, como foi a venda do volante Johnny, para pagar contas e também para a reforma do CT de Guaíba, que o Inter tem sim uma prioridade, que uma das prioridades do Inter é pagamento de contas e também a reforma do CT do Guaíba. Tá certo, pessoal? Acho que não esqueci nada, foi tudo falado. Eu quero saber com vocês. Tu gostaria que o Internacional vendesse o Maurício? Tu acharia legal a expansão do estádio Beira-Rio? O Internacional vai conseguir brilhar e conseguir dar uma contornada ali no Werder Bremen e trazer o atacante Rafael Borré ainda antes do meio do ano? Tu gostaria de que o Internacional renovasse o vínculo com o zagueiro Vitão e continuasse com o atleta, ou tu acha que o Inter deveria ir no mercado? O Inter deveria investir em Robert de Renan? Eu quero o teu comentário, o teu like, a tua interação, a tua inscrição. Eu sou o repórter Matheus Fernando. Até o próximo conteúdo de Inter.